Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, convidamos a todos, onde quer que se encontrem, para juntos de nós nos conectarmos com a espiritualidade maior, com Deus. Muito importante é nós ajustarmos nossas vibrações. Como sempre, tenho pedido, talvez busquem auxílio na respiração, uma respiração mais calma. Mas importa muito é nós fazermos esse pequeno ajuste. Na verdade, de grandes repercussões. Então, já mais calmos, que possamos então, diante de uma respiração profunda e pausada, pensarmos em Jesus, ou no Espírito amigo, um Espírito bondoso, acalmando a nossa mente, nosso coração. Rogamos então humildemente que Deus permita que os bons espíritos venham até nós, nos trazer durante este evento os fluidos que necessitamos, as forças, as boas intuições, bons pensamentos, para que nós possamos termos boas resoluções. A nós, aqui presentes, eu, Julci, Antônio, que possamos ter as boas intuições para trazer a cada irmão a palavra amiga, a palavra que consola, a palavra que anima, que traz aquele ânimo, que nos faz acreditar que a vida vale a pena, que o dia recomeça sempre. Assim, todo problema tem fim, tudo passa, que assim seja. O tema que nós trazemos para a discussão, ou para a reflexão, é diante da multidão. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio, tirando-os disfarçados em condutores, envenenando-lhe a alma e arrojam-na no despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos argimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicados pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão,
o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Que lição! O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Pois bem, Antônio, olha, que linda reflexão. Pois diante da multidão, subindo ao monte, Mateus descreve aquela memorável tarde em que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. E quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, ele desfilou um ensinamento que serviu para aquele povo que foi ouvi-lo e para toda a humanidade até o momento presente. E trazendo para o momento presente, nós que nos autodenominamos cristãos, somos os seus representantes. No capítulo 20, Antônio, trabalhadores da última hora, nós vamos encontrar elementos preciosos que poderão nos ajudar na reflexão desta memorável tarde que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e passou a ensinar. Porque ao longo da vida nossa, depois da passagem de Jesus, Emmanuel descreve o comportamento humano, os motivos da subida aos montes para demonstrações de autoridade, de fortuna, de inteligência e de poder, no sentido não de acolher, não de agregar, não de ajudar, de fazer crescer, de aprimorar, mas de humilhar o semelhante. Então nós, como trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, dos tempos atuais, temos a obrigação de testemunhar e ratificar o ensinamento que Jesus deixou para nós. Irmão Dilson subiu ao monte? Pois bem, eu acredito que em alguns momentos sim. E olha só, desde a época de Jesus, quando ele chega em Jerusalém, está lá no Boa Nova, Humberto de Campos é o Espírito que conta essa verdade para nós. Jesus, ele se senta num cantinho de um muro, e aí o Caifás se encoraja. Os demais sacerdotes, funcionários daquele templo, todos se assustam com o olhar do Nazareno. Assim descreve Humberto. E aí Caifás questiona Jesus: que fazes aqui, ô Nazareno? Aí Jesus então diz, após uma reflexão: eu venho aqui edificar o reino de Deus nos corações dos homens. Caifás então questiona: mas tu
tu, ó Nazareno. E aí o discurso vai. Mais adiante, alguns meses, acontece então a visita, quando Jesus sobe ao monte para nos ensinar, conforme Julci nos fala. Mas já naquela época, Caifás era um dos membros do templo. E já naquela época se usava da inteligência e do poder, mas dessa inteligência para humilhar o próximo. Se usava das coisas de Deus também da mesma forma para aumentar o poder. Então, eu usava Deus e eu era um enviado, e aí você não, você tem que seguir assim. Se fez. Políticos astuciosos também exploraram suas paixões e sobrepujaram nossos irmãos. Hoje não mudou muito. Infelizmente, muitos de nós se dizem cristãos, mas ainda continuam cometendo os mesmos erros lá de trás. Os trabalhadores do Senhor que o Julci encontra como aquele ensinamento do Evangelho que mais se aproxima, Jesus é a representação do trabalhador do Senhor. E Ele nos exemplificou que a gente pode, que a gente deve. E é chegado o tempo, né? É chegado o tempo que a gente tem que ser de verdade esse trabalhador do Senhor. Mas que a gente reflita sobre realmente o que ensina Jesus. Se Jesus ensina que nós devemos nos locupletar com a infelicidade alheia, se nós devemos ganhar dinheiro às custas da boa notícia, da infelicidade do próximo, e daí a gente vê tanta coisa, por exemplo, religiosos abençoando guerras, a gente vê políticos usando dos ensinamentos do Cristo. Falaste uma coisa aqui, eu quero colocar para reflexão, que eu acho importante para todos nós. Quando Julci fala os trabalhadores de última hora, e tu dizes também, tu dizes assim que praticamente a mesma coisa, eu tenho a impressão que houve um grande progresso, até porque o Espiritismo nos ensina que nós fomos aqueles da primeira hora também. Fomos da segunda hora, estamos sendo agora os da última hora. Então esse é o grande ensinamento. Nós aprendemos, e a grande maioria aprendeu, uma minoria que ainda está patinhando na ignorância, fazendo todas essas barbáries. Infelizmente, muitos dessa minoria ocupam cargos importantes, e que nós possamos então aprender que nós fomos aqueles de primeira hora, o de segunda hora e o da última hora também estamos sendo nós aqui agora, nesse grande aprendizado que nós estamos tendo. Há um grande progresso, sim, mas é importante que tu dizes também que nós devemos cada dia mais nos cobrar para que o bem seja feito sem olhar a quem, para que nós possamos cumprir com esta meta que nós não cumprimos anteriormente, que deixamos de cumprir, porque nós também de repente apedrejamos Jesus na cruz. Antônio, sabe que a lei de reencarnação nos permite fazer esta afirmação que tu fizeste. Porque na roda das reencarnações, muitos de nós, talvez todos, estivemos naqueles sombrios dias em que desperdiçamos a grande chance de aceitar, conviver e compreender com amor em forma de pessoa. Mas veja como a misericórdia divina é de um alcance que nós ainda não temos conceitos racionais. A roda andou, os ensinamentos vieram, os Espíritos nos disseram que os últimos ainda poderão ser os primeiros. Quer dizer, não interessa se tu chegou na última hora para servir Jesus, interessa o sentimento, a vontade, o que tu está expressando, se realmente vai seguir Jesus, vai aplicar o seu ensinamento.
Por quê? Porque é isso que ele deixou gravado para nós. A gente gravou símbolos materiais de sofrimento que eternizaram. A própria cruz, né? Sim, eternizaram a passagem de Jesus. Mas o legado que ele deixou para nós foi o ensinamento do amor. Jesus não está mais crucificado. Eu gostaria que tu debatesse em cima disso aí também, hein? Sim. Além daquilo que nós já falamos anteriormente. Isso, então vamos falar sobre isso. Jesus, hoje ele não está mais na cruz. E já há muito não está na cruz. Só esteve aqueles momentos. E foi num período para nos trazer alguns ensinamentos. Jesus hoje é um espírito que está no seu devido lugar, continua cuidando deste planeta, gerenciando ele, porque esse planeta também agora tem uma transição dentro desse planejamento, ele está se transformando. E onde eu quero chegar? Nessa transformação do planeta, ela só ocorre e só está ocorrendo porque realmente nós melhoramos, Antônio. Positivo. O planeta realmente melhorou. Entretanto, nós ainda nos deixamos levar pela mídia. Porque hoje nós temos uma imprensa que, graças ao bom Deus, graças à lei de progresso, nós temos essa comunicação instantânea. Mas essa comunicação instantânea, quando ela pode ser mal usada, ela é neutra, ela serve para os dois lados. Ou deveria. Deveria ser melhor utilizada, Exato. mas será? Se nós observarmos, eu faço um raciocínio assim rápido, olha só, gente, para a gente compreender que o bem já é maior que o mal. Se nós pegarmos um perímetro curto, ao nosso redor aqui, Antônio, se nós pegarmos 50 metros... Nós mesmos, né? Isso, e analisarmos um perímetro de 100 metros ao nosso redor. Quantos espíritos em situações deploráveis que possam ser muito mal? Nós talvez não encontremos nenhum. Se nós aumentarmos o perímetro e estiver na abrangência de Santa Cruz do Sul, com seus quantos mil habitantes? 130. 130 mil habitantes. Se nós vamos verificar que não tem 100 pessoas, espíritos em condições deploráveis. Veja só que o número é baixo, mas, entretanto, parece, quando a imprensa ela noticia, aconteceu tal coisa, tal tragédia, parece que foi do nosso lado. E nós começamos a exalar, a emanar fluidos que não são bons. Nós temos que começar pelo pensamento, e aí, voltando um outro ensinamento, que tudo começa no pensamento, e o pensamento cria, ele modifica, Então, quando nós criamos esta expectativa de algo ruim, nós também criamos no outro lado esses fluidos, que no outro lado é denso. Se nós neutralizarmos, fazendo uma avaliação correta, calma, não é aqui, vou orar então, e modificar esse pensamento. Enfim, aqui a gente poderia falar mais algum tempo, né? Então, conforme você colocou, conforme o Jussi colocou, primeiro, Jesus está conosco, mas de uma outra forma agora, juntos de nós, em todas as mentes, nos trazendo através da espiritualidade amiga, fluidos e pensamentos para essa reorganização do planeta, pela sua transformação. Evangelho estendido aos corações de toda a humanidade. Quer dizer, o amor estendido a todos os corações. Isso que nós temos que, cada dia, estender mais. Eu fico refletindo, Deus, e eu concordo contigo que o viés da comunicação de massa, ele tende a atender os anseios daqueles que utilizam da comunicação. Eu ouvi isso de um comunicador. Então, por isso
que é sempre escolhido para as mensagens coletivas, as coisas ruins, as coisas erradas. Tem muita coisa boa acontecendo, mas nos cabe aqui, pela nossa responsabilidade, de saber que estamos num planeta de expiação e provas. Ainda. De saber que a transformação irá ocorrer, mas a transição é que está ocorrendo. De alertar e de nos comprometer. E alertar cada um que nos escuta e que nos vê. Que nós não podemos baixar a guarda da mudança do nosso comportamento. Pois foi isso que Jesus deixou para nós. Deixou o ensinamento de que é o exercício do amor, que transforma um ser, uma família, uma sociedade, a humanidade inteira. Então, nunca esqueçamos que temos que estender os braços, alongar o coração e irradiar o entendimento de fraternidade a todos, para que possamos, ao final do dia, fazer com tranquilidade a oração do Pai Nosso, porque estamos considerando a humanidade toda como os nossos irmãos. Então, já nos finais, né, Antônio? Estamos no fim. O importante que eu diga isso aqui também, tem uma irmã nossa que tem muitas dúvidas, ela está sempre assistindo, e ela precisa de muito do nosso calor humano. Eu vou até citar o nome dela, irmã Mana Melo, que ela receba essa energia do fundo do coração, a certeza que está sendo amparada todo momento, e que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Tenha certeza disso, querida irmã. Que ela receba. Mas então, o Jussi coloca o amor. O amor, os ensinamentos de Jesus se resumem nessa palavra. E essa palavra, ela não passa sobre o nosso irmão. Que nós nos questionemos se o que eu estou fazendo, se fosse o contrário, o que eu iria achar? Se eu iria concordar, se eu iria gostar, eu me colocar no lugar do outro. Mas sobre as notícias que estão sendo veiculadas hoje, que nós saibamos aproveitar, e se nós ouvirmos algum noticioso que traga algo ruim, que nós façamos uma prece mentalmente, enfim, que nós não nos permitamos entrar naquela vibração. Isso aí. Vigília. O nome é vigília. Irmão, vigiar os pensamentos. Vigiar os pensamentos 24 horas. Faz o encerramento, querido irmão. Então, sempre lembrando, já iniciando a prece de encerramento, que ser bom é muito bom. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que veio à terra e com um corpo de carne igual ao nosso, demonstrou o ensinamento que queria que nós praticássemos. Então, se queremos nos dizer cristãos, e mais, se queremos nos dizer espíritas, que tenhamos a exata noção da grandeza do momento em que estamos vivendo. Cada um que está em casa, onde estiverem, estamos acompanhados. Portanto, aproveitemos. Coloquem as suas águas junto aos seus aparelhos. Afrouxem as fivelas dos seus corações. Abrandem os seus pensamentos. E rendem graças
aquele que nos deixou o legado e nos deu o exemplo. Senhor, obrigado por tudo, por este momento, pelos teus ensinamentos, por tua bondade, por tua misericórdia, que em nome do Pai, o Pai nosso, distribui proteção e amparo por todo o orbe. Protege-nos, Senhor, de nós mesmos, de nossas paixões vis, de nossos comportamentos infelizes, e fortalece-nos, Senhor, naquilo que já temos, como faísca da tua luz, do teu ensinamento, do teu amor. Que possamos a cada programa, a cada momento da nossa vida, a cada encontro, nos fortalecermos mais no exercício de alongar os nossos corações no sentimento fraterno com todos os nossos irmãos de caminhada. Muito obrigado, que assim seja.